Boa Eu vou. tarde. Eu Hoje, quero dia digitar o meu. 27 de agosto de 2020, estamos aqui em mais uma sala online para estudarmos um assunto muito interessante, que é uma continuação do artigo de vida cristã, que nós já estudamos com a nossa irmã Neide Matos, que tem o título de A Maior Agência de Ensino Cristão do Mundo, que fala sobre a escola dominical. E a Neide compartilhou muitas coisas com a gente, né, com relação ao papel do professor na escola dominical. Ela compartilhou com a gente que nós precisamos, como professores de escola dominical, nos renovar, que a mesmice é entediante e que nós temos que nos utilizar de recursos novos e que o professor ele não pode ser resistente, ele tem que permitir que os alunos também façam a avaliação do seu desempenho. Nós aprendemos também que o professor ele precisa ser um estudioso, ele precisa ser um entusiasta, ele precisa ser entusiasmado, vibrante, aberto ao novo, ele precisa ser humilde e que cada aluno, né, tem uma faixa, é uma pessoa diferente da outra. A turma homogênea só faixa etária, mas cada um de nós somos seres únicos. E hoje nós vamos estudar, dar continuidade a esse estudo, falando sobre o aprendizado. Como eu já acabei de falar aqui, cada um de nós nós somos seres únicos. Então, cada uma de nós aprende de uma forma diferente. E hoje nós convidamos a professora Marisa Baumbach, que está aqui conosco. Ela é membro da Igreja Congregacional de Braz de Pina. Ela tem mais de 30 anos de experiência no magistério, em gestão escolar. Ela tem 24 anos de administração em escola dominical e nós já tivemos oportunidade de trabalharmos juntas na escola dominical da Igreja de Braz de Pina. A estrutura de escola dominical lá é completamente diferente da estrutura que nós temos aqui em Vista Alegre. Mas nós fizemos uma parceria assim muito legal. Nós temos personalidades totalmente diferentes uma da outra. Só que nós nos completamos, porque ela tem tudo que eu não tenho e eu tenho tudo que ela não tem. Então foi uma parceria que deu muito certo e é um período que eu lembro assim com muita satisfação, com muita alegria, né? Foi um tempo muito enriquecedor, aprendi muito com ela e nós vivenciamos assim experiências muito legais enquanto nós estivemos na liderança da escola dominical da Igreja de Braz de Pina. Antes de eu passar a palavra para ela, vamos ler em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4, que Paulo fala sobre o devido uso dos dons espirituais. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, o faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E hoje é o que nós vamos estudar aqui. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. E nós vamos
A partir do que a gente vai aprender hoje, com o que a Marisa vai compartilhar com a gente vai poder se esmerar mais naquilo que Deus tem nos chamado a fazer, porque todos nós somos mestres. Podemos não ser mestres na igreja, mas nós temos outras situações em que nós exercemos o ministério do ensino e nós temos pessoas a alcançar com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que a gente compartilha. Eu vou pedir a Esther que ative o microfone e ore para nós começarmos o nosso estudo dessa tarde. E logo em seguida eu passo a palavra para a Marisa, para ela terminar de se apresentar, para vocês poderem conhecê-la. Esther, ora para a gente. Tá bom. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este dia que nos concedes. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que em todos os momentos de nossa vida Tu estás, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que um dia Tu nos resgataste para a obra que Tu tens preparado para cada uma, Senhor. Obrigada, Senhor, por esses momentos de estarmos juntas aqui com as irmãs. Obrigada porque mesmo não podendo estar presencialmente, Senhor, mas Tu nos dás estratégias, Senhor, Tu nos dás outras formas de estarmos próximas umas das outras. Obrigada por este momento, obrigada pela vida de cada irmã que está aqui, cada família representada. Te pedimos, Senhor, pela Marisa, Senhor, que estará falando sobre esse momento que nós temos de ser mestres, de sermos educadores, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida dela, pelo que ela tem feito, pelo que ela ainda vai fazer, que Tu possas estar dando sabedoria a ela e a cada uma de nós. Nós te oramos assim, Senhor, agradecidas em o nome de Jesus. Amém. Marisa. Olá, meninas. Boa tarde. Meninas, né? Porque tinha um menino aqui, mas ele escapuliu aqui em algum lugar. Então, assim, é uma satisfação, um prazer estar aqui conversando com vocês, né? A Elaine fez esse convite, fiquei muito feliz, honrada por poder compartilhar com vocês algumas coisas, algumas questões. E, assim, eu quero propor mesmo um bate-papo, uma conversa, tá? Então, se alguém quiser fazer algum comentário enquanto a gente estiver aqui trazendo algum conteúdo, pode levantar o dedinho aí a Elaine, eu não sei como é que funciona, porque esse aplicativo aqui é a primeira vez que eu estou usando, aí eu não sei exatamente como ele funciona, se a Elaine abre, se você mesmo abre e pergunta, mas pode levantar o seu dedo aí, e que a gente, pelo menos eu estou vendo, acho que eu estou vendo todos na tela, então eu consigo dizer, pode falar agora e tal. Porque é importante isso, né? Não é uma coisa aqui que eu estou aqui para trazer para vocês e ponto final. Uma coisa para a gente conversar mesmo e a gente discutir, que eu acho que a gente aprende bastante dessa forma. Bom, a Elaine já me apresentou, né? Então, aí com esse monte de coisas aí, com esse monte de datas, né? Me senti pesada até, né? 30 anos na educação, 24 anos, né? na EBD. O né? tempo Nossa, passa, minha filha. O tempo passa, não tem jeito. Ainda bem que os cabelos brancos já existem desde os 18, então não tem problema com eles, já estou super acostumada. Bom, realmente é isso mesmo, são 30 anos de magistério, realmente eu comecei bem nova. Nem vou falar com quantos anos, para vocês não ficarem fazendo conta da minha idade. Mas tanto no sistema privado quanto no sistema público de ensino. Eu trabalho com o primeiro segmento, então trabalho aí com crianças da pré-escola até o 5º ano, que é a minha área de atuação dentro hoje da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, que é onde eu atuo. Já trabalhei com o segundo segmento, mas
na época da direção da escola, um período que a escola teve segundo segmento. Trabalhei 8 anos na direção dessa escola que eu estou hoje trabalhando, né, que eu sou professora, estou lá há 20 anos nessa escola. E fiquei durante 8 anos, final de 2019 acabou meu mandato, não poderia mais me reeleger por conta da lei, né, que dentro do Duque de Caxias existe uma lei para eleição de diretor, que é um ganho, isso é muito bom. E eu já tinha cumprido todos os requisitos, então eu não poderia mais me candidatar. E o que também foi muito bom, né? Meu marido disse que eu devo ajoelhar todos os dias e agradecer a Deus todos os dias, porque ele me deu um presente, porque ser diretor neste período de pandemias deve estar sendo muito difícil, né? Então ele falou assim: Deus cuidou muito de você, porque ele sabia que você ia ficar muito preocupada, ia ficar muito preocupada com os detalhes, então ele realmente fez direitinho e permitiu, então, que você não estivesse na direção. Então, na educação cristã, referente à EBD, eu acho que isso vem no meu DNA, né? Meu pai foi superintendente de escola dominical muito antes de eu nascer, né? Em Higienópolis, porque a minha igreja inicial era em Higienópolis, depois eu vim para Braz de Pina. E então acho que nasceu, né? Veio com ele, né? No DNA dele, esse amor pela escola dominical e pela educação como um todo, minha família toda, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, tem um grande número de professores, de educadores, né? Bom, e a Elaine me trouxe esse desafio da gente conversar um pouco e da gente trazer um pouco, e eu sei o quanto é desafiador aqui no início, enquanto eu estava com o vídeo fechado. Uma das nossas colegas aqui falou, né, que as escolas estão hoje sugando muito mais dos professores do que antes. E realmente tem sido um desafio, né, para o professor esse período de pandemia. Isso para o professor secular. E também não é diferente para o professor de escola dominical, né? Esse período tem sido muito desafiador. E o que virá será muito mais desafiador ainda, né? Tenho certeza disso, porque a gente já vê aí um movimento e vê o quanto vai ser desafiador estar trazendo todo mundo de volta para a EBD, né? Então, o que já era difícil antes, agora, né, com esse espaço, parece que era a desculpa que faltava para que muita gente não fosse a EBD, e aí se acostumou a ficar em casa, e agora, para retornar, eu não sei como é que é, se vocês têm online, se vocês não têm classes online, eu não perguntei, Elaine. Elaine? A gente tem uma classe aos sábados. Sábados à tarde a gente se reúne à escola dominical. Entendi. E aí, às vezes, é um desafio, porque fazer com que as pessoas vão se habituando ao estar em casa no domingo pela manhã, e aí depois a gente vai ter que trazer esse desafio de estar todo mundo se reunindo novamente na EBD aos domingos pela manhã. É um desafio, sempre um desafio, né? Então, ser professor é um desafio, ser professor de educação cristã, na educação cristã, é um desafio muito maior. Mas é importante que a gente esteja atento, porque assim como eu falei antes, né, que Deus fez perfeitamente para que eu não estivesse na direção da escola, eu tenho certeza que esse momento também foi permitido por Ele, para que a gente pudesse estar olhando para as nossas ações, olhando para as nossas atitudes e começasse, então, a repensar algumas coisas. Talvez, se não fosse esse momento de pandemia, nós não estivéssemos aqui online, conversando, reunidas, eu também não tivesse essa oportunidade de conhecê-las e vocês também não tivessem a oportunidade de me conhecer, né? Se fosse num momento normal. Então, de todas as coisas, a gente precisa aprender
a olhar de uma forma diferente, ver o que Deus quer para o nosso aprendizado. A gente trouxe hoje um pouquinho como assim, como aprendemos, né? A Elaine falou muito bem lá no início que cada um de nós somos seres, né, indivíduos, né? O nome já diz, indivíduos, né? Eu sou uma, a Elaine é outra, embora a gente tenha feito uma parceria maravilhosa, eu tenho características muito diferentes da dela, assim como as irmãs também têm características muito diferentes e os nossos alunos têm características totalmente diferentes. E como é que a gente faz para pegar todo mundo e enfiar na mesma sala, né? A gente entende, durante muito tempo, eu acho que o que não mudou muito dentro de uma sociedade, quando a gente olha, é a escola, né? E aí eu falo como um todo, né? Tem até uma piada que diz, né, que se alguém voltasse lá de alguns séculos atrás, retornasse aqui no século XXI, queria ficar bobo com tantas modificações, ia ficar... Aí, quando ele chegasse na escola, ele falou assim, agora sim, até que enfim, né? Porque pelo menos um lugar que está igualzinho conforme era no meu tempo. Porque foi algo que não teve tantas alterações, né? E aí eu digo até numa questão de tantas alterações numa estrutura física. E aí, quando a gente começa a pensar dentro de escola dominical, a gente também tem uma questão de estrutura muito semelhante ao templo lá de Saracale com os 5 alunos, né? Há 165 anos atrás, quando começou. Então, o que mudou de 165 anos atrás, deixa eu tentar fechar aqui um pouco, porque resolveu passar todo carro de som aqui, todo carro de som aqui resolveu passar vendendo tudo e mais alguma coisa. Como é que ficou essa questão dessa nossa estrutura lá da época de 165 anos atrás, quando Sarah Kali e Robert Kali vieram para o Brasil e trouxeram esse modelo para a gente de escola dominical, e quando a gente olha lá para o início, o que acontece? A gente percebe que houve uma grande mudança, sim, no nosso mundo, e que às vezes a gente acredita que a gente não precise ter, né, essas mudanças dentro da igreja. Aí a gente fala assim, não, mas não é... Mas, Marisa, peraí, mudar dentro da igreja? Cuidado com isso, né? Não, cuidado mas é pautado aqui, ó, né? Não é mudar a palavra de Deus, mas mudar as estratégias que a gente pode, utilizando as estratégias que a gente tem hoje, que Deus permitiu que a gente tivesse, para que a gente pudesse continuar. Por exemplo, isso aqui é uma estratégia, essa reunião online, que Deus permitiu que tivesse, para que a gente pudesse estar se reunindo, estar conversando. Muito bem. Então, na minha cabeça, na minha concepção, e eu já dei aula de tudo quanto é tipo de coisa, bem tradicional, daquela de passar 4 quadros negros para o aluno copiar, dele ficar com bolha no dedo, e eu achar aquilo lindo, lindo. Tá? Eu já fiz isso, né? Ninguém fique espantado, não, porque eu já fiz isso. E era maravilhoso, eu me sentia a professora poderosa quando eu colocava aquilo tudo lá, escrito, aquele caderno grosso, sabe? A letra do aluno, e o aluno falou assim, ai, tia, eu não aguento mais o meu dedo. Pois é, eu já fui assim também. Mas é impossível que a gente continue fazendo as mesmas coisas, né, que eu fazia há 30 anos. É impossível que eu faça hoje em sala de aula. Não tem condição. Então, a mesma coisa é dentro da escola dominical. E aí a gente começa a ver, e uma das coisas que é importante é o como aprendemos. Elaine, eu não sei como é que fica essa questão dos slides. Aí vou compartilhar a tela aqui agora. Tá. O título da nossa conversa é Como Aprendemos. Ou seja, Estão vendo aí? Como... Vamos ver. Vamos ver lá. Tá todo mundo vendo? É assim mesmo, pequenininho? É porque eu não sei, eu estou aqui do celular, porque meu computador não pegou de jeito nenhum esse negocinho aqui. Tá pequeno, mas ele aparece grande para quem está no computador. Ah, tá.
Tá bom. Então, olha só, como a gente percebe o mundo, né? Deus nos deu os 5 sentidos, né? Para que a gente pudesse perceber o mundo e termos as sensações. Então, essa forma como a gente percebe o mundo, ela influencia bastante na forma como a gente retém a informação. Então, nós temos pessoas que a gente enxerga, né? A gente vê, a gente tem essa questão, né, da visão, a gente ouve, por exemplo, o barulho lá do carro de som, ele está me incomodando, né? Porque ele está ali falando uma série de coisas, vendendo, ele está me incomodando aqui. Eu estou sentindo, se eu sentir frio, se eu sentir calor, se eu estiver num ambiente que eu sinto assim, me incomoda, né? E a gente fica incomodado e atrapalha o nosso aprendizado, enfim. Mas isso para umas pessoas mais e para outras pessoas menos. Às vezes, um cheiro de uma determinada sala pode me incomodar a ponto de eu não conseguir aprender. Isso acontece. E em outras pessoas, isso já não acontece. Por exemplo, essa questão do cheiro, ela é muito interessante, né? A minha filha fala que, assim, toda vez que a minha mãe... por exemplo, eu estou fazendo carne moída, e ela fala assim, ai, mãe, sabe o que isso me lembra, esse cheiro de carne moída? O quê? Do meu avô brincando comigo na sala. Por quê? Porque ela lembrava que quando minha mãe fazia muito carne moída para ela, né, que ela gostava, quando era bem pequenininha, ela gravou que aquele cheiro da carne moída remetia a ela as lembranças que ela tem do meu pai brincando com ela enquanto pequena. Então, assim, a gente tem tudo isso, né? Nós temos tudo isso junto, né? E algumas pessoas vão ter cada sensação preferencial, de acordo consigo. Então, para mim, pode ser que a questão do auditivo ela seja mais importante. Para outra pessoa, o enxergar, o ver, vai ser mais importante. Para outras, o sentir pode ser mais importante. Muito bem. Marisa, quando tiver que trocar o slide, você me avisa, tá? Aviso, pode deixar. Aprender é fácil ou é difícil? O que vocês acham? É fácil? Pode fazer um gesto assim para mim. Vocês acham que é fácil? Pode falar, tá, meninas? Ela tá ouvindo ali. É difícil? É difícil? O que vocês acham? Mais ou menos? Porque, assim, aprendizado é algo natural, né? Não é uma coisa que não esteja fora do nosso corpo, do nosso ser. É algo que é natural. Só que quando a gente observa que as nossas tentativas e o esforço são proeminentes, a gente percebe que não é tão fácil assim em algumas ocasiões. Algumas ocasiões a gente vai ter mais dificuldade em aprender. E é isso que o professor, né, o papel do professor, sanar essas dificuldades para tornar o aprendizado um pouco mais leve, um pouco mais agradável e mais confortável, apesar de ser algo natural. Então, pode passar aí, Elaine, por favor. Passei, já estou no canais sensoriais. Tá, é porque eu ainda estou vendo aqui aprender é fácil ou difícil. Muito bem. Então, olha só, como eu disse, nós temos a visão, o tato, vamos lá, voltar lá, né, na parte que eu gosto, as ciências naturais, que é estudar um pouquinho o corpo humano, que são os órgãos dos sentidos, né, os canais ali e os sentidos. Visão, tato, paladar, olfato e audição. Esses são os nossos canais sensoriais, ou seja, através deles é que a gente entende. Uma criança começa a entender que ela não pode botar a mão no fogo quando ela sente ali que é quente e ela não coloca mais, porque enquanto a mãe está falando para ela não colocar a mão, ela está com vontade de botar a mão, né? Depois que ela sente o calor do fogo, ela já não quer mais colocar. Então, são os nossos canais que a gente consegue reter informações e a gente tem contato com o mundo. E conosco mesmo, porque a gente se sente, né? A gente sente o nosso próprio paladar, a gente sente cheiros,
né? Então, muito bem. E aí, para dentro disso que a gente está falando de educação, para aprendizados, é importante que a gente observe que nós temos, através disso, alguns canais, que são o que a gente chama de sistemas representacionais, que vêm através desses canais que a gente já falou que são os nossos 5 sentidos, e através dos órgãos dos sentidos que a gente tem. Então, eu vou falar muito desses sistemas representacionais, que é o visual, o sinestésico, o auditivo e o digital. Para quem está aí com o computador, vai ver que o visual está na mesma cor da visão, ou seja, é bem a visão. O sinestésico é quando a gente engloba ali tanto o tato, o paladar, o olfato, são as sensações. Essas sensações, a gente vai chamar isso de sensações. Então, esse é o sinestésico. Está envolvendo tudo isso ao mesmo tempo, tá? O auditivo, que é a questão da audição, e o digital. O digital, ele é importante a gente falar, porque ele até tem alguma coisa a ver com o auditivo, porque ele é pelo ouvir também, mas ele é muito pelo pensar, né? O pensamento também está dentro disso. Então, quando eu falo no digital, eu estou dizendo que a pessoa ouve, compreende aquilo ali, e aí ela fica trabalhando aquilo na mente. A gente vai destrinchar isso um pouquinho mais. Então, cada pessoa prefere receber, e todos nós temos todos eles, mas cada um de nós tem um canal que é preferencial, tem um canal que é primário. Ou seja, é por ele que as informações chegam primeiro. E a nossa tarefa enquanto professor é, quando eu falo professor de sala de aula, né, para quem é professor de sala de aula, a gente vai ter um tempo maior para tentar descobrir um a um lá dos nossos alunos. Mas se a gente está dando uma palestra, se a gente está trabalhando ali, de repente, na IBD com um grupo maior, numa sala de aula, como é que a gente faz isso, né? Eu preciso estar ciente de que cada aluno meu, ele aprende de uma forma diferente. Ele experiencia de forma diferente. Então, ele vai ficar esperando a parte dele para ele poder aprender. É por isso que, às vezes, o aluno fala assim, não entendi, foi nada. A pessoa falou, mas eu não entendi nada. Porque a criatura não é auditiva. A criatura não vai captar pela audição só. Ela vai captar pela audição, vai ter ficado alguma coisa. Mas tem coisa que não fica, gente. Não vai ficar, porque ela é diferente. E qual a importância da gente saber isso? Por quê? Quando eu falo a mesma língua do outro, eu consigo que a minha comunicação seja mais assertiva. Eu consigo que a minha comunicação de verdade chegue lá nesse aluno, né? E aí, não só no aluno, mas com todas as pessoas, né? E a gente acaba ficando mais próximo. E a gente precisa que o aluno seja mais próximo de nós. Aluno da EBD, então, ele precisa ser muito próximo do professor. Por quê? Porque ele passa ali o quê? 40 minutos, 50 minutos? Qual é o tempo de aula que tem na EBD? De vocês, Elaine? 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos, uma vez por semana. Né? Num domingo de manhã, ó, delícia. Imagina se a pessoa é noturna, né? Que acorda de manhã com aquela cara assim, bem pesada, assim, né? Tá a cara de poucos amigos. E aí, o que acontece? A gente precisa que esse aluno seja mais próximo de nós, porque 50 minutos é muito pouco tempo para tanta coisa que a pessoa tem para aprender. Né? Então, a gente precisa que esse aluno esteja mais próximo. Então, quando a gente fala a mesma linguagem dele, fica mais fácil dele se aproximar da gente. Permite que ele se sinta mais à vontade para aprender. Ele permite que ele se sinta assim, mais respeitado, sabe? Que a gente possa, assim, realmente aprimorar o nosso trabalho. Bom, muito bem. Agora, é importante
nessa história toda também, que a gente tenha consciência da forma, do nosso estilo, né? Também qual é o nosso canal, o nosso sistema representacional primário também. Porque aquele que eu tenho mais facilidade para aprender é aquele que eu mais vou usar para falar. É aquele que eu mais vou usar para me comunicar. E nós, professores, precisamos nos organizar para ser o mais neutro possível. E não é neutro, mas é que eu possa atingir ao máximo. Eu preciso ter consciência disso para que eu possa trabalhar os meus outros sentidos e trabalhar em cima com os alunos. Marisa, mas você está falando um monte de coisa aí, você está me deixando de cabelo em pé, de onde saiu isso tudo? E como é que a gente vai utilizar isso tudo? E é muita informação. Talvez o que eu traga aqui para a gente seja um pouquinho mais de informação pelo primeiro contato que vocês estão tendo, talvez, não sei, né? Com esse tipo de abordagem. Mas, no nosso dia a dia, isso não se torna tão difícil quanto possa parecer, tá? Bom, pode mudar, Elaine. O sistema representacional que a gente utiliza, ele é visível através do nosso comportamento, através da nossa linguagem corporal. Ou seja, pela postura que a gente tem, pelo padrão de respiração que a gente tem, pelo tom de voz, pelos movimentos dos olhos. Isso tudo diz muita coisa. Mas isso era muita coisa para a gente ver hoje. Então, a gente vai só fazer um apanhado geral, ver algumas características que são importantes para a gente ter essa consciência disso e algumas dicas de como a gente pode utilizar isso de forma prática numa sala de aula, principalmente de EBD, né? Essas preferências, elas fortalecem justamente porque é a maneira como a gente enxerga o mundo. Então, a maneira como eu enxergo o mundo é a maneira como eu entendo o mundo. E aí, quando eu digo mundo, gente, eu estou dizendo de tudo que me cerca, tá? E como eu vivencio as coisas. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características desses, talvez a gente consiga perceber algumas questões. Vamos lá. Abre para a gente aí o próximo slide. Bom, esse material vai ficar para vocês, tá, Elaine? Então, tá bom. Você pode compartilhar depois, o pessoal olhar isso com calma, né? Porque tem muita informação aí, e aí a gente vai destrinchando. Bom, quem é a pessoa que está ali no visual? Deixa eu abrir o meu aqui, que é um pouco, que para mim fica um pouquinho maior. O que é esse sistema? Aí eu vou olhar um pouquinho para o lado, tá, irmã? Não se importem, não, é que eu estou olhando aqui pelo meu computador, que está com a letrinha maior, que eu não consigo ver aqui no celular essas letrinhas bem miudinhas, né? Bom, quem é o visual? O sistema visual, ele é usado para as nossas imagens internas, né? Como a gente percebe, como a gente vê, até o sonhar acordado. Ih, olha, vou botar para carregar aqui o celular. O sonhar acordado. Então, uma preferência visual pode ter interesse em ser uma pessoa que gosta de desenhar, uma pessoa que gosta de decorar interiores, uma pessoa que é voltada para a moda, uma pessoa que gosta de artes visuais, gosta de coisas, né, de filme, fotografia. Normalmente, uma pessoa visual possui essas características. E ela faz uso da visão como meio de obter e utiliza a visão, né, para pegar essas informações e reter essas informações. Já o sinestésico, que é aquele que a gente engloba tudo, né, o tato, paladar e o olfato, ele precisa, esse sinestésico é mais uma sensação assim, de equilíbrio, de toque das nossas sensações.
né? Você pode ter interesse em esporte, ginástica, dança. Então, por conta dessa forma que a gente interpreta e a gente vê o mundo, a gente faz as nossas escolhas também. Olha que interessante isso. Então, normalmente o sinestésico é aquela pessoa que gosta muito de abraçar, é aquela pessoa que gosta de dançar, é uma pessoa que gosta de sentir as pessoas, precisa do toque. Normalmente, quem é sinestésico, ele, quando ele está estudando, ele está sempre com alguma coisa na mão, sabe? Ele precisa ter alguma coisa na mão, porque ele precisa sentir alguma coisa. Então, ele caça uma caneta, caça um papel, ou ele fica catucando a mesa, sabe? Catucando o coleguinha, sabe? Falando com o colega do lado, senta mais pertinho, às vezes está meio calor, né? Tem aquele aluno da EBD que vai sentando assim mais perto do outro. Esse, provavelmente, ele é sinestésico. O auditivo, ele usa os sons, né, que ele ouve das pessoas para poder trabalhar isso na mente dele. Então, ele pode ter interesse em línguas, ele pode ter interesse por escrever, por música, por treinamentos, por tudo aquilo que trabalha a audição. E o digital? O digital, que é auditivo digital, que a gente pode colocar, ele trabalha a maneira de pensar usando as palavras que ele fala com ele mesmo. Olha que coisa doida. É aquela conversa interna, sabe? Ele fica lá dentro, ó, remoendo e está pensando, é isso mesmo? É desse jeito? Para que serve isso? Está lá o tempo inteiro se questionando, né? E questionando aquilo que ele está aprendendo, se faz sentido para ele. O sistema representacional, ele pensa basicamente conversando com ele mesmo. E ele tem de ser mais racional e mais lógico. Ele normalmente é o aluno chato, sabe? Sabe aquele aluno chato que a gente tem que perguntar tudo o tempo inteiro? O tempo inteiro está perguntando, não para de perguntar? É o digital. É o digital, um chato. A gente sempre tem, né? Em toda turma, a gente sempre tem. A gente sempre tem um aluno, né, que é o perguntador. Isso, a gente, eu brinco assim do chato, porque às vezes tira a gente do sério, né? Porque a gente vai lá com um planejamento todo organizadinho, tudo certinho, principalmente para os 50 minutos, aquilo tudo certinho, e a pessoa fica perguntando o tempo inteiro. Mas é a forma porque ele precisa de aprender. Enquanto ele não compreende aquilo ali, ele não consegue dar o próximo passo. Você vai mudar de tópico, mas ele não entendeu, então ele não consegue mudar de tópico. Você vai mudar de tópico, mas ele não. E aí aí você já está lá no final da revista, aí ele vem com a pergunta lá do início, aí você fala, mas caramba, a gente já passou disso. Mas para ele não ficou, ele não compreendeu. Ele não compreendeu. Ele precisa muito de informações e de fatos. Quando a gente começa a observar esses padrões nos nossos alunos, a gente fica assim, meu Deus, né? Que coisa! Como é que é interessante isso, né? E o que eu faço com tudo isso? E aí tem pontos que são muito fortes, né? E são muito bons para cada um. Não tem sistema representacional bom ou ruim, sabe? Tem o que funciona melhor para mim e tem o que melhor funciona para você. O que é importante é quando a gente tem clareza disso, é a gente trabalhar para que a gente possa ter, assim, trabalhar todos os outros sentidos também, para que a gente possa aprender, né, através dos outros sentidos também, mas a gente sempre vai recair numa preferência, tá? O visual, o ponto forte dele é que ele percebe coisas ímpares e que ninguém mais percebe no ambiente. Ninguém vê aquilo ali, o cara vê. O cara acha o assento no lugar errado que ninguém viu. Ele acha, ele vê. Esse é o visual, que ele está percebendo tudo. O sinestésico, o ponto forte dele é a habilidade para usar a coordenação tanto motora grossa quanto a fina. Por isso que ele é bom em esportes, em artes cênicas, artes plásticas, movimentos do corpo, né?
Então, ele vai ter isso, porque é através desse movimento que ele sente melhor o ambiente, ele aprende. O auditivo, ele gosta de ouvir pessoas, ele é um ótimo ouvinte, né? Ele gosta, ele senta, ouve, né? Ele fica ali ouvindo. O digital, o ponto forte dele é a capacidade analítica. Ele pega aquilo tudo e faz uma análise de todas aquelas informações. E como é que cada um deles aprende? O visual aprende da seguinte forma: ele precisa ver, porque aí ele é capaz de fazer uma imagem imediatamente. Ele faz uma imagem do que ele está recebendo e grava como informação. Beleza. Viu? Reteve? Ótimo. Então, dá uma aula sem nenhum estímulo visual para o cara que é visual é terrível. Se ele não tem nada que ele possa visualizar, é péssimo. Então, ele e até porque ele se distrai. E aí a gente tem que ter cuidado, porque se tiver muita coisa ao redor dele, muitos estímulos visuais, quem fez formação de professores, assim, né, numa época que eu fiz, né, os professores falavam assim, que a gente tinha que ter muito cuidado na hora de fazer um mural, que a gente não podia ficar colocando muitas cores, né, a gente tinha que ter um padrão, né? Quem fez vai lembrar do professor de didática enchendo nossa cabeça com isso. Por quê? Porque realmente chama atenção para o desnecessário, tá? Chama atenção para uma coisa que não é importante, uma borda não é tão importante. A pessoa que é visual, ela rapidamente ela se distrai se ela tiver muitas coisas. Então, é importante que tenha um direcionamento, uma pessoa que, por exemplo, você está falando lá das viagens de Paulo. Tem que ter um mapa para falar das viagens de Paulo, que aí ele vai entender. E ficar só sabe, no universo das palavras, para ele vai ser muito complicado, para ele entender isso. O sinestésico, que é esse do sentir, né? Ele, como é que ele aprende? Fazendo ou executando alguma coisa. Ele é capaz de guiar-se pela experiência motora. Então, usando, por exemplo, esse mesmo exemplo das viagens de Paulo. Enquanto que para o visual, o mapa ali já é suficiente, para o sinestésico, o mapa sozinho não é tão importante. Mas se você mandar ele colorir de vermelho o trajeto, né? Vamos passar a caneta vermelha em cima da primeira viagem missionária de Paulo, depois vamos passar a verde em cima da segunda viagem missionária, aí para ele já fez sentido, porque ele já exerceu alguma coisa, ele já construiu alguma coisa, ele já sentiu alguma coisa. Então, aquela informação vai ficar... Quando falar sobre a viagem missionária de Paulo, ele vai lembrar daquele mapa que ele passou a caneta. E o visual vai lembrar do mapa que ele viu lá atrás, com o nome das cidades. Aí ele vai lembrar o nome das cidades todinhas, os pontinhos pretos das cidades. Ele vai lembrar de tudo isso. Já o sinestésico, ele vai lembrar exatamente da linha que ele fez. E a partir da linha, ele vai lembrar das outras coisas. O auditivo, como é que o auditivo aprende? Ouvindo, sendo capaz de montar uma história com a informação que está recebendo. Então, ele vai ouvir sobre as viagens missionárias de Paulo e ele vai começar a organizar na cabeça dele toda a história. Ele vai ouvindo e vai compilando aquilo ali. E aí ele vai e fica com aquela informação. E o digital? Como é que o digital, o cara que fica conversando com ele mesmo o tempo inteiro, vai aprender? Como é que ele faz isso? Sendo capaz de entender, montar uma estrutura de história, né? Montar toda essa história estruturada com a informação que ele está recebendo. Até um pouco parecido com o auditivo. Só que tem um detalhe. O auditivo, ele ouve e já vai montando. O digital, não. Ele ouve, processa tudo primeiro para depois montar a história. Enquanto ele não entender, se ele não entendeu que que ele saiu de uma cidade, foi para outra, não sei o que aconteceu,
Aí ele, não, peraí, aí pronto, aí a história dele não fica formulada direitinho e ele não consegue aprender corretamente. Então, ele precisa de todos os detalhes, que aí depois ele analisa aquilo tudo, compila aquilo tudo na cabeça dele e ele aprende. Gente, como é que pode, né? A gente ser assim, né? Mas é desse jeito mesmo, né? É muito doido. Eu acho fantástico isso, eu acho incrível a forma como a gente aprende. E se a gente soubesse disso alguns anos atrás, e se eu soubesse disso alguns anos atrás, eu não teria feito tantos alunos sofrerem na minha mão, copiando Isso sou eu ontem. quadros e pegando Uns folhas no tinha lá, dedo. tem uns barulhos, meu pai furando, um batendo, outro cantando. Esses conhecimentos não chegam na nossa mão a tempo suficiente. E a gente acaba, sabe, forçando uma barra e às vezes criando traumas em alguns alunos, né? Eu tenho alunos hoje que eu conheço, né, desse tempo, né? Porque eu moro no mesmo bairro, eu trabalhava aqui no mesmo bairro e a gente brinca muito, né? Tem alguns que são bem próximos de mim e eu dei aula para minha sobrinha, inclusive, né? E a gente brinca muito com isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, enquanto professor, a gente faz coisas que a gente tem absolutamente certeza que a gente está certo. A gente está certo. Foi assim que eu aprendi. Mas não é desse jeito, gente. E a gente faz o aluno sofrer de forma desnecessária e ele não aprende. Aí, se a gente perguntar o que ficou de conteúdo, não lembra, gente. Hoje, eu fico triste, sem brincadeira. Quando chega um aluno lá na escola que eu dou aula hoje, e aí, até ano passado, né, eles chegavam lá para fazer a matrícula e me encontravam lá e falavam assim, ai, professora, estou trazendo meu filho aqui, ó, vai estudar aqui na escola. Estou muito feliz que ele vai estudar aqui na escola. Eu, mesmo? Não, foi muito bom, a senhora muito boa, sempre foi muito rígida, ó, a palavra. A senhora sempre foi muito rígida, aí eu perguntava assim, isso foi bom ou ruim? Não, professora, foi bom, foi bom. Eu falei, graças a Deus, na cabeça dele ficou que foi bom, né? Isso foi bom. Sabe, professora, o que eu estou lembrando agora? Do dia que a senhora passou o dever no quadro, fulano de tal, demorou muito para copiar, a senhora apagou o quadro e falou para ele que queria o dever no outro dia. E a senhora foi embora, porque deu o horário, a senhora foi embora e ele ficou aqui, ó, copiando na sombra do quadro. Misericórdia, eu queria, sabe? Eu queria entrar num buraco. Olha o que a gente faz, né? Às vezes, achando que está certo, porque na minha cabeça, naquela época, aquilo estava muito certo. Eu fazia aquilo, daquela forma. E não é julgando, não, para mim estava certo. E naquela época estava certo. Hoje não dá mais para fazer isso, não cabe com os aprendizados que a gente tem. Não cabe mais fazer isso. Porque cada um tem mais quadro, né, direito? Se tivesse trabalhado isso de outra forma com o aluno, será que na mente dele ia ficar isso, que eu fez esse tipo de registro? Ou será que ia ficar um conteúdo que eu trabalhei com ele? Sabe? Isso é muito mais interessante quando o aluno ele fala de um conteúdo, de uma experiência positiva, do que ele trazer para você uma experiência negativa, porque isso é uma experiência negativa. E, às vezes, a gente constrói algumas coisas achando que está certo e a gente constrói experiências negativas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, saber sobre os canais representacionais facilita muito a nossa tarefa enquanto professor, sabe? Por exemplo, o auditivo, como é que ele aprende? Ele aprende, por exemplo, ouvindo, né? A gente falou isso, sendo capaz de montar essa história. E esses ruídos aí é uma coisa que distrai. Por exemplo, na minha cabeça, esse negócio aqui, desse pessoal tá falando aqui, cada carro que passa aqui, vendendo pão de queijo, vendendo banana, vendendo alho, vendendo não sei o quê, pão de chão, para mim está sendo um incômodo. Por quê? Porque o ruído para o auditivo é o que tira ele do foco. E isso tanto para o auditivo quanto para o digital. Esse é o que mais distrai a atenção de um auditivo e de um digital. São os ruídos externos. Então, a gente vai ter aluno que vai reclamar.
Por exemplo, lá na igreja, a nossa estrutura, a gente tem salas de aula, e hoje, graças a Deus, a gente não tem mais salas de aula no templo, sabe, Elaine? Isso é uma bênção muito É uma grande, benção sabe? mesmo. Muito grande. Então, a gente tem as salas de aula. Aí, às vezes, as crianças precisam ensaiar alguma coisa, né? E aí, vão para o templo para ensaiar. E aí, o pessoal pesa um pouquinho na mão lá do áudio que está sendo colocado. O pessoal lá na classe, alguns nem ligam. Mas outras pessoas já vêm logo. Oh, o som está muito alto, está incomodando. Por quê? Porque essa pessoa é auditiva. Ela não consegue prestar atenção no que o professor está comunicando com aquele ruído que para ela, né, um barulho, está ali acontecendo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque esses estímulos dados rapidamente, né, eles são convertidos para quem é auditivo e para quem é digital como informações. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estava ouvindo ali, eu sei até o preço do negócio que está ali, eu estou sabendo o que está o preço do que o moço está vendendo ali. Por quê? Porque isso me distrai, né? Para o sinestésico, o que distrai ele, o que tira a atenção dele, é se ele é impedido de fazer algum movimento. Ah, gente, deixar um sinestésico sem movimento, e olha como é que a gente trabalhou isso com crianças, né, em escolas o tempo inteiro, né? Não se mexe! Não, menino, fica quieto! Não se mexe! Sei que... né, isso acontece muito. Não mexe na cadeira, não mexe na cadeira, não mexe no lápis, não mexe nisso, não mexe naquilo. Né? E a criança está ali precisando mexer, que é para ela poder sentir, para ela poder absorver. Olha para mim! Né? E a gente não trata os alunos da EBD dessa forma. Mas a gente faz coisas parecidas com isso. Às vezes, o nosso olhar com um aluno adulto na classe de EBD é o suficiente para detonar essa mesma fala que a gente fez. Aí, o aluno que é adulto, ele vai lá e lembra da professora dele lá no primário, lá, né? No primeiro segmento, e aí ele fala assim, é isso que esse professor quis falar para mim, que é para eu parar, que é para eu ficar quieto. E às vezes a gente não sabe por que os nossos alunos da EBD não frequentam a EBD. É um detalhe que às vezes a gente não se toca. Por que aquele aluno foi embora? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada assim, né? De externo. E talvez ele, num primeiro momento, nem ele mesmo perceba. Mas é todo um contexto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu já posso pedir para você passar. Bom, pode passar, Elaine. Como é que eu faço para agradar todo mundo? Impossível. Porque eu não consigo agradar. Nem Jesus agradou. A gente que é professor de ABD consegue agradar todo mundo em 50 minutos, numa sala que não é sala, num espaço que não é espaço. Não consegue agradar todo mundo. Mas como é que a gente pode trabalhar essas questões? A gente precisa trabalhar algumas questões na gente mesmo, para que a gente possa passar isso para o aluno de forma mais prática. Então, por exemplo, eu posso trabalhar palavras que estimulem os canais representacionais, os sistemas representacionais. Então, quando eu estou dando aula, eu falo de coisas que o aluno, palavras que eu posso falar que ele ajude ele a visualizar. Eu posso falar palavras que ajude ele a sentir. Eu posso falar palavras que ajude ele a levar para a audição.
E aí a gente trabalha com auditivo, com digital também, o auditivo e o digital da mesma forma. Ou seja, eu vou estimular ele a isso. Então, por exemplo, o aluno, deixa eu só ver o outro slide aqui, se... O aluno que é visual, ele precisa desse estímulo. Veja como, não, pensando nas viagens de Paulo, veja como Paulo, como era o barco que Paulo entrou, veja, vamos ver aqui, vamos visualizar a estrada que Paulo passou. E aí, na mesma palavra, você pode falar assim, nossa, mas ele devia sentir ali naquele lugar, devia ser muito quente, né? Ele devia sentir areia nos pés. Nossa, mas o que ele será? Ele poderia ouvir durante essa jornada, né? E aí isso ajuda, gente. São pequenas palavras, pequenas coisas. E tem um outro conjunto de palavras que vão ficar aí para vocês, depois de vocês lendo o material, vocês vão ver. Um conjunto de palavras que auxiliam os professores a estimular e eles guardarem essas informações, ok? Então, assim, eu não preciso, eu devo trabalhar o visual, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma pregação ou alguém que está dando uma palestra, às vezes não vai conseguir atingir todo mundo. Então, ela precisa. Uma pregação normalmente não tem um recurso visual. Então, se ela não tem aquele recurso visual, ela precisa se utilizar dessas palavras para poder auxiliar essas pessoas que são do visual a compreenderem melhor, né, a mensagem que está sendo dita. Tá? Pode mudar aí, Elaine. Bom, muito bem. E aí, a gente pergunta assim, né? Não é uma pergunta, mas é uma fala. Professores excelentes ensinam das 3 formas. É isso que a gente estava falando. Professores excelentes ensinam com imagens, ensinam com sons, ensinam com sensações. O professor, ele precisa, né, trabalhar com essas questões todas. Professores excelentes são aqueles que possuem dom e talento. A gente leu, Elaine leu lá agora no início, Romanos, né? Romanos 12, né? Romanos 12, 4, não foi? Foi, isso mesmo. E se a gente for para Coríntios 12, a partir do versículo 4, ele também vai falar sobre isso. Olha, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E aí ele vem falando também, a partir lá do versículo 9, a mesma coisa. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro o Espírito a palavra de conhecimento, a outro... Então, assim, será que todo mundo é professor? Será que todo mundo é professor? Será que a todos nós foi dado o dom de ser professor? Eu vou falar para vocês uma coisa. Elaine já sabe, né? Eu não sou professora de EBD. A mim não me foi dado o dom de ser professora de EBD. Eu sou professora secular. Mas eu não sou professora de EBD. Eu não tenho o dom do ensino para EBD. Uau, Marisa, mas como é que é isso? Você há 30 anos você trabalha com educação. Há 24 anos você trabalha com EBD. E você vem dizer para a gente que você não tem o dom do ensino para EBD? Não, eu não tenho. Eu fui professora da EBD
durante um período bem curto, acho que de uns 6 meses, ainda em Higienópolis e não em Braz de Pina. Eu nunca fui professora de EBD em Braz de Pina. Não que eu nunca tenha dado aula, eu já dei aula, assim, uma aula ou outra esporádica, eu já dei. Mas eu nunca dei aula no EBD. Por quê? Porque a gente fez um trabalho, graças a Deus, Deus permitiu que a gente fizesse um trabalho de reconhecimento desses dons e talentos. O meu dom dentro da EBD é a administração. Ele não é dom de ensino. E, às vezes, a gente força uma barra para a gente mesmo, achando que a gente é professor, né? Por exemplo, estou dando o exemplo de professor, e aí pode servir para qualquer exemplo de qualquer serviço dentro das igrejas, né? E eu vou falar isso assim com muita tranquilidade, porque a gente está aqui, né, num papo, numa conversa de irmãos, né? Então a gente pode tratar dessa forma. E às vezes a gente força uma barra. Se eu forçar uma barra, não é que eu não vá dar uma aula direito. Eu vou dar. Mas eu não vou ser... Eu gosto muito dos livros do professor Marcos Tuller, que são todos voltados para a educação. Tem um trechinho que ele fala desse livro aqui, que é o Manual do Professor, que ele diz assim: o professor vocacionado para o magistério cristão é aquele que exerce suas funções por prazer e contentamento, nunca por obrigação. A esse trabalho independe das circunstâncias que o cercam. Dedica com denodo, zelo e resignação toda a sua vida. Ele reconhece que seu ministério é um sacerdócio santo, preparado e ungido especialmente pelo Senhor. Em hipótese alguma, o renega e jamais renuncia. Para eu dar uma aula na EBD, não é uma aula ou outra, sim, mas para eu assumir uma classe, não é por prazer ou contentamento. Meu prazer e meu contentamento está lá quando eu posso ajudar, auxiliar na administração. E não preciso ser superintendente para isso, tá? Nesse momento, eu não sou superintendente. Nesse momento, eu estou lá na equipe auxiliando. Mas já fui superintendente várias e várias vezes. Mas, para mim, isso não é o que cabe, né? O que cabe é você estar lá auxiliando com o seu conteúdo. Então, a gente precisa... Marisa, deixa eu só falar uma coisa. A estrutura de superintendência aqui em Vista Alegre é um pouco diferente de Braz de Pina, tá, irmãos? Em Braz de Pina, o superintendente, ele tem uma equipe que trabalha com ele, e ele é responsável por toda a estruturação da escola dominical. É ele que define as lições da escola dominical, é ele que define uma série de questões que aqui em Vista Alegre nós temos o Ministério de Educação que faz essa parte. O superintendente, ele não faz essa parte. Ele faz parte da equipe, mas nós temos o Ministério de Educação responsável por isso. E a estrutura de Braz de Pina, ela é diferenciada nesse momento. Não tem um Ministério de Educação, tem uma equipe que trabalha sob a presidência, né, sob a liderança do superintendente de escola dominical. Isso, então vamos lá, né? Porque são questões diferenciadas, né? É importante, né? Porque senão, de repente, eu falo uma coisa e vocês estão pensando em outra. Então, nessa questão aí de liderança. Então, é importante, às vezes a gente força uma barra, e não é que a gente não possa exercer uma vez ou outra, acho que a gente pode, mas é importante a gente ter consciência dos nossos dons e talentos. Assim como é importante a gente ter consciência para o nosso canal representacional, que é o assunto aqui. Porque quando a gente substitui, né, eu imagino assim, né, um corpo. Quando eu substituo parte do corpo para outra função, fica um negócio meio estranho. Por exemplo, um dedo não dá para fazer a função do estômago. Não dá. Impossível o dedo fazer a função que o estômago faria. A gente até sabe de alguns órgãos que a gente pode fazer. Por exemplo, às vezes precisa fazer uma ponte safena. Então, tira uma veia de um lugar para colocar no outro, mas ela é veia. Mas a outra parte vai ficar faltando, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para não estar
quando a gente fala de excelência, de professor excelente, o professor que tem o dom, e às vezes ele nem é professor secular, né? Não, então, não é critério. Né? Eu gosto muito desse livro aqui do Marcos Schuller, tá, Elaine? Porque ele tem alguns critérios muito interessantes para professor de EBD. Não é porque ele é professor secular que ele vai ser um bom professor de EBD. Agora, é importante que, enquanto professor de EBD, ele esteja se aprimorando, né? Porque aí o professor ele quer se aprimorar para que ele possa oferecer o melhor para que o seu aluno aprenda mais. Bom, então, o professor ele precisa falar com as 3 linguagens, que é com imagens, com sons e com sensações. Vamos lá. Acho que o próximo quadro, ele fica... Preferências. Da preferência de aprendizagem, né? A gente já falou que o visual gosta de ver a matéria. Então, o que é bom para facilitar o aprendizado de um visual? É bom que eu tenha folheto, é bom que eu tenha um flipchart, né? Aquele bonitinho que a gente escreve no papel, né? Projeções, se for o caso, vídeos, filmes, demonstrações. É importante isso, que ele precisa ver, porque ele lembra daquilo que ele vê. O auditivo, é importante que tenha um discurso, mas não é qualquer discurso, um discurso trabalhado com perguntas e respostas, né? Então, assim, os debates são muito importantes para o auditivo, porque ele lembra daquilo que foi discutido, né? O sinestésico, ele precisa fazer, né, os exercícios, desempenhar papéis, então fazer movimento. Então, por exemplo, fazer uma esquete é uma excelente forma do aluno reter uma informação. Estou dando alguns exemplos, porque ele lembra daquilo que ele fez, assim como foi lá o negócio do mapa que a gente falou. O digital, ele já analisa a matéria. Então, textos curtos, porque textos longos ele perde a paciência, ele perde o foco, ele não termina. Textos curtos e que permitam que ele reflita, vai ajudar bastante isso nele, para ele também. Né? E esses debates que foram feitos lá, tudo que for feito para auditivo, ajuda lá o auditivo digital também, porque ele lembra daquilo que ele analisa. Então, o texto curto permite que ele lembre, que ele analise. Então, assim, revistas da EBD que ajudem bastante, embora a gente tenha assim, sempre uma certa reserva de alguns, é importante que a revista tenha exercícios até para adulto. E lá em Brasília a gente está, né, trabalhando isso com eles. Né? De vez em quando eu tenho uns que ficam meio de cara feia para a gente, mas não tem problema. Porque tudo que é novo, né, causa uma estranheza, é normal isso. Mas depois a pessoa percebe o benefício. Pode trocar aí, Elaine. Então, por exemplo, sugestões de vocabulário que eu falei para vocês, do sinestésico. Por exemplo, frases do tipo, eu entrarei em contato com você, eu posso pegar essa ideia, segura um segundo aí. Não é espera, é segura um segundo aí isso grava para ele. Eu sinto isso nos meus ossos, né? Um homem de coração quente, um cliente frio, ser insensível, arranhar superfície. Eu não consegui colocar meu dedo nisso. Quebrando aos pedaços, controles, fundação firme, argumento acalorado, não segundo a discussão, operador... Quer dizer, são frases, são exemplos de frases que você pode colocar no seu discurso que vão ajudar quem é sinestésico a compreender melhor aquela palavra. Ai, Marisa, isso é muito difícil. Não, não é. No início é estranho. A gente faz, às vezes, alguns exercícios do tipo contar uma história só com palavras sinestésicas, contar a mesma história agora só com palavras visuais, a mesma história só com palavras auditivas, que é para poder a gente treinar esse exercício, né? De você estar usando isso, mesclando isso ao longo do seu discurso, da sua aula.
Então, por exemplo, um auditivo falar vivendo em harmonia, para ele faz muito sentido. Isso é grego para mim. Conversa fiada, ouvidos de mercador, ouvir passarinho cantar, entrar no tom, música para os meus ouvidos, palavra por palavra, nunca ouviu falar sobre, claramente expressado, dar uma audição, segure sua língua, maneira de falar, alto e claro. Alto e claro, já viram que tem pessoas que falam assim, alto e claro? Né? Ela está afetando diretamente a quem é auditivo. Sugestão, pode trocar. Sugestão para quem é visual. Expressões do tipo, eu vejo o que você quer dizer, eu estou olhando atentamente para a ideia, temos o mesmo ponto de vista, eu tenho uma noção vaga, mostre-me o seu ponto de vista, você vai olhar para trás e vai rir, isso vai lançar uma luz sobre o assunto, isso dá cor à sua visão. Enfim, são expressões que você trabalha a questão visual. E o digital, coloquei duas aí, e mais aquelas do auditivo, que fazem parte. Analise essa questão, compreenda tais e tais pontos. Isso ajuda com que ele trabalhe esses aprendizados. Pode passar, Elaine. Agora, e para a gente? Porque assim, nós temos a nossa preferência. Nós temos a nossa preferência e depois eu vou deixar aí para vocês fazerem com calma, para vocês descobrirem qual é o canal representacional de vocês, o preferencial, né, o primário. Mas como é que eu faço para estimular os outros sentidos em mim? Então, se eu não sou visual, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer exercícios visuais para estimular o visual em mim. E assim ser mais fácil para eu trabalhar com o meu aluno. Ou seja, eu vou olhar a minha volta. É como se fosse um jogo. Vou olhar a minha volta, vou dar uma olhada em tudo, vou fechar meus olhos e vou visualizar o que eu estava vendo. Aqui tem uma janela que tem isso, que tem aquilo, que tem isso, aqui é dessa cor. O máximo de detalhes que você puder. É um excelente exercício para você trabalhar mais essa questão do visual. Jogo de memória, caça-palavras, jogo dos 7 erros. Agora na internet está uma febre, né? Acho não sei quando no Facebook, acho não sei quantos erros nessa imagem. Aquilo é um excelente exercício para quem não é visual. Para quem é visual, ele acha assim, ó, rápido. Os outros demoram mais. Então, para quem não é visual, aqui é um exercício bem bacana para ir trabalhando essa questão do visual. Perceber o maior número de cores à sua volta, as cores e as nuances. Né? Às vezes, para quem não é visual, é tudo azul. Para quem é visual, é azul escuro, azul caneta, azul ciano, azul bebê, azul não sei mais o que. Tem uma série de coisas. Quem não é visual vê tudo azul. Azul. E o outro, qual azul? Azul, mas como? Como é que é o tom do azul? Então, quando você está conversando, se você já sabe que está conversando com uma pessoa visual, dá para ela a dica sobre um azul, um azul mais clarinho, tipo o azul do céu. E a pessoa entende de forma bem mais prática. O auditivo, ficar algum tempo de olhos fechados e prestar atenção para quem não é auditivo, né, quer trabalhar mais a questão da audição. Ficar algum tempo de olhos fechados e prestar atenção ao maior número de sons à sua volta. Tudo que puder ouvir. Ouvir a música de olhos fechados e perceber os sons diferentes dos instrumentos. Isso é muito legal. Um exercício muito bacana. Além da mensagem que a gente pode ouvir, a gente ainda poder decifrar quais são os instrumentos que estão ali naquela mensagem musical. Experimentar falar em diferentes tons e velocidade. Vocês já perceberam que assim, eu mudo meu tom de voz o tempo inteiro, né? Eu vou do agudo, eu venho para o grave, não sei o quê, justamente para quem quer que seja auditivo poder captar melhor, porque conforme eu alterno a minha voz, se eu falo mais rápido ou se eu falo mais devagar, isso vai alterar a forma como quem é auditivo de gravar aquela mensagem.
Então, quando eu quero que a pessoa grave aquilo que eu estou falando, preste muita atenção, eu falo de uma forma diferente, eu falo mais de baixo, mais pausadamente, né? E aí esse exercício é muito bom também. E quando você estiver falando, você prestar atenção ao som da sua própria voz. É um outro exercício. Para quem não é sinestésico, né, eu preciso muito desse exercício. Né? Prestar atenção às diferentes texturas dos objetos, das roupas, das almofadas. Né? Eu sou bem pouco sinestésica. Então, eu preciso fazer esse exercício, sentir mais a textura das coisas. Né? Sentir o cheiro da comida antes de começar a comer. É muito legal quando a gente, às vezes, vê um programa de culinária, a pessoa fala, nossa! Ou então, quando a gente vê a pessoa come alguma coisa, nossa, aqui tem isso, aquilo outro. Para mim, está tudo junto e misturado. Foi um tempero maravilhoso que a pessoa fez. Mas, para quem é sinestésico, ele sabe lá o gosto do cominho, com o gosto da pimenta, não sei das quantas, né? Então, é um exercício interessante para a gente ativar essa nossa área e poder comunicar melhor com o nosso aluno. Antes de dormir, a gente ir relaxando, que é bom, né? A questão da gente ir respirando e relaxando, e a gente sentindo, né? O nosso próprio corpo, sentir meu dedão do pé, meu dedo do mindinho e tal, papapá, né? Que a gente não sente, se a gente não fala, ou se não sente uma dor, a gente não sente, né? Não tem essas sensações. Então, é importante esses exercícios para quê? Para que a gente estimule essas outras áreas de aprendizado. Já viu uma pessoa que tem dificuldade de enxergar como ela trabalha as outras sensações, como ela tem mais desenvolvido a questão do tato, como ela tem mais desenvolvido a questão do olfato, a questão da audição, né? Por quê? Porque ela não tem aquele canal visual, então ela desperta outros. Mesmo aquele que não é cego de nascença, a pessoa ficou com uma deficiência visual já adulta, ela começa a despertar as outras sensações. Então, é importante para que a gente tenha esse contato com essas outras sensações, para que a gente aprenda e possa se comunicar melhor. Bom, o restante aí, Elaine, é o teste do sistema representacional que pode ficar e vocês podem fazer depois. Eu acho que eu já falei pra caramba, né? Estou querendo ouvir um pouquinho agora as perguntas. Ok. Irmãos, alguém deseja fazer alguma colocação, quer perguntar alguma coisa? Não entendi nada do que você disse. Para que você falou isso? Pode dizer também. Por que você está falando essas coisas para a gente? Por que isso é importante? Oi, Denise, pode falar. Aperta aí seu narizinho. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. É um comentário que me veio à mente. Jesus, quando nos diversos ensinos dele, nas estratégias que ele usou de ensino, ele usou todas essas características, né? Teve ensino para toda essa gente, né? É verdade, é verdade. Ele usou de tudo. Se a gente for olhar todas as parábolas, né, que Jesus contou, em todas as parábolas ele vai falando para todos os grupos de pessoas. Por exemplo, vamos pegar a parábola do bom samaritano, a parábola do samaritano. Quando ele fala ali, ele faz com que aquela pessoa sinta a dor que o samaritano sentiu, né? Enquanto o samaritano, a pessoa que estava ali no chão sentiu, né? Que sinta a dor. Ou seja, falou muito para quem é sinestésico, mas ele também falou de visualização, né? Da pessoa aqui para quem é visual, porque ele fez todo o trajeto
de Jericó para Jerusalém. Então, fez com que a pessoa visualizasse aquilo ali. Ele trouxe para um ambiente que a pessoa conhecia, para ela visualizar, ela saber e gravar o que estava falando. Né? Ao mesmo tempo, ele também falou para o auditivo, porque ele falou o seguinte: as palavras que foram ditas, né, do samaritano para o estaleiro, né, tudo que ele falou para quem ele falou. E ele também falou para o auditivo digital, que é o cara que é analítico, que ele fez o cara pensar também. Então, assim, se a gente for pegar cada uma das parábolas, a gente vai ver exatamente isso. Ele fez todo esse caminho, né? E uma pergunta: a pessoa pode ter duas dessas características? Ou A pessoa tem... É Denise, né? Denise? Uhum. Denise, nós temos todas. Nós temos todas. Todas elas. O que a gente tem é um que tem um pouquinho a mais do que o outro, é mais fácil para a gente, mas nós temos todas, nós aprendemos por todas, nós identificamos, reconhecemos o mundo por todas elas. Agora, uma sempre vai se sobressair à outra, às vezes dá empate, não tem problema. O que é importante é que a gente tenha... Qual é a importância disso aqui, da gente estar parando para conversar sobre isso aqui? É que a gente tome consciência de que isso é uma coisa real e que a gente possa facilitar o aprendizado do nosso aluno, ou seja, até numa conversa mesmo. Porque, às vezes, e vou trazer para uma questão familiar. Às vezes a gente conversa com os nossos filhos, às vezes a gente conversa com o nosso marido e a gente não se faz entender. Por quê? Porque às vezes eles são de um jeito e nós somos de outro. Nós captamos as coisas melhores de um jeito e eles captam de outro. Então, fica até mais fácil na nossa comunicação diária com os nossos familiares se a gente souber dessas estratégias, porque a gente consegue se comunicar com eles de uma forma melhor e evita atritos. Entendeu? Muito bom. O que mais? Sônia, vê você apertando seu nariz aí. Você quer falar alguma coisa? Qual Sônia? Oi? Sônia Almeida. E o moço do pão está passando ali. Ele já passou. O meu também está passando aqui. Tá. Você começou falando, né? É aqui. Oi, Sônia, pode falar. Oi. Então, você começou falando sobre o desafio do retorno. Realmente, né, parece que a gente ficou nesse tempo em casa, né? Havia, a maior parte das igrejas havia só um culto, né? Um pela manhã, um pela noite, né? E acho que o povo se acostumou, né, com essa questão. Aí eu estou pensando aqui, como a gente pode fazer, né, para essa questão do retorno, quando já tiver a bandeira verde, todo mundo puder retornar, que estratégia a igreja vai utilizar para isso? Né? Eu fico pensando a questão de perguntar ao pessoal como vai ser isso, a escola dominical se reprogramar, alguma coisa vai ter que ser feita diferente do que estava sendo feito, né? Aí você pensou em alguma estratégia, vocês estão pensando lá em alguma estratégia, como vocês estão fazendo? A gente tem uma estratégia um pouquinho diferente, porque a gente manteve as classes reunidas via Zoom. Então, nos domingos pela manhã, nós temos, cada classe tem a sua aula com o seu professor numa sala separada. Então, a gente manteve isso. Adolescentes têm lá sua aula da EBD,
a classe dos jovens, a classe dos adultos, a classe dos adultos, das senhoras e senhores, que são duas, nós até juntamos numa só, para que eles tivessem uma aula só, porque ficou mais fácil para trabalhar com eles assim. Enfim, a gente tem todas as classes, inclusive classe do departamento infantil, a gente tem via Zoom, tá? Todos eles, todos os domingos. Então, uma classe que era em 40 ou 50 minutos, hoje está levando 2 horas. E isso tem sido muito bom. A gente não tem culto de manhã. Porque o que aconteceu agora com esse retorno, né? A gente já tem um culto presencial na parte da manhã e o culto presencial à noite, mas com todo aquele quantitativo restrito. Essa questão do retorno, ela é importantíssima para a gente pensar nas estratégias, mas talvez o que funcione em Braz de Pina não vá funcionar aí na igreja de vocês e vice-versa, né? Porque vai depender muito das pessoas que ali estão. Mas eu estava conversando com a superintendente, né, da igreja, essa semana, inclusive, eu falei para ela que é um desafio para 2 a 3 anos. Eu vejo que é para a gente retomar os alunos da IBD, no número que a gente tinha em março de 2020, para que a gente tenha esse mesmo número, não vai ser de uma hora para outra. Então, a gente está estudando se vale a pena a gente lançar mão de uma classe, a gente faz por inscrição os cultos, né? Se vale a pena a gente lá começar a lançar mão de fazer uma classe presencial por domingo, aí a gente não sabe se a gente vai fazer uma classe dessas, uma classe específica, ou se a gente vai fazer uma classe única de adultos, né? E a pessoa faz a inscrição, mas começar a trabalhar o presencial de uma forma assim, sabe? Devagar, dentro dos critérios que estão sendo colocados, né? Com toda essa regra. Mas eu vejo que um retorno para aquele número, a gente vai ter um trabalho muito grande. Não vai ser num estalar de dedos. Não vai. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem uma questão espiritual nessa, né? Não é só uma questão da pandemia. Para muitas pessoas, né, que não são ali firmes e que frequentam, que são congregados apenas, né, não são, de repente, membros, ou não são pessoas ali muito, sabe, firmes dentro dessa escolha. Para essas pessoas, elas ficaram muito vulneráveis. Por mais que a gente tenha aqui a reunião, né, por mais que a gente tenha esses grupos, por mais que a gente se comunique com elas, de repente elas começaram a ver um outro lado do domingo na parte da manhã em casa, que por enquanto ficava, né, sem perceber, porque muitas pessoas também iam por uma questão de porque eu sempre segui a minha vida toda fazendo isso, né? Então, eu não fui domingo de manhã, parece que está faltando alguma coisa. Muitas vezes não é porque está faltando a mensagem, muitas vezes porque não está faltando aquele aspecto de ir ali, virou uma rotina. A gente sabe disso também, né? Não vamos tapar o sol com a peneira, porque tem isso também, né? A pessoa se acostuma com aquela rotina. E aí essa rotina leva 6 meses, 5 meses e quebra, pronto. Gente, em 21 dias já basta para a gente criar um hábito. Imagina 5 meses, 6 meses. A gente já criou o hábito de não ir à escola dominical. Então, trazer esse nem que seja como hábito, mas trazer essa pessoa de volta não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas, então, a gente precisa ainda mais se cercar, né, de estratégias, o professor, né, se cercar aí de estratégias para trazer esse aluno para que ele tenha vontade de estar ali na sala de aula da EBD. Nossa, aqui realmente eu aprendo.
né? Porque muitas vezes ele está ali só por uma questão rotineira, só para cumprir um protocolo que ele sempre cumpriu a vida toda. E agora esse protocolo foi quebrado. Então, de repente, ele saboreou a quebra do protocolo. Então, a gente vai ter trabalho, mas não é impossível, né? Isso mesmo. Mais algum irmão deseja fazer alguma colocação? Posso fazer mais uma, Elaine? Pode, Sônia. Claro que pode. E Esther também depois fala. Você falou, você falou da questão dos sentidos, né? Aí, como, quer dizer, eu já fui em Brasília, acho que umas 2 ou 3 vezes, mas eu nunca fui na escola dominical. Eu queria saber se vocês têm lá uma questão de classe, esqueci o termo, eu vou lembrar, para as pessoas que não têm um dos sentidos, desse entrosamento, né, de colocar um aluno que não tenha um dos sentidos na classe, ou seja, uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência. A gente não tem, para pessoas com deficiência, realmente é um ministério que a gente ainda não desenvolveu. Pessoas com deficiência visual. Hoje a gente não tem membros em Brás de Pina com deficiência visual grave. A gente não tem pessoas com problemas auditivos, né? Deficiência auditiva grave. A gente tem os mais idosos, né? Que tem uma questão ou outra, mas a gente não tem uma questão de perda total. Ainda não se despertou, né, dentro dentro de Brás de Pina essa área, essa necessidade. O que a gente percebe, sim, é um trabalho do departamento infantil e aí é importante até falar que o departamento infantil ele tem um trabalho hoje, Elaine, separado, né, da EBD, da EBD adultos, né, com alunos com TDA. Então, já tem um trabalho diferenciado para alunos com TDA. Isso a gente Legal. Agora, para alunos com deficiência auditiva, visual, não, a gente não tem. Ok. Esther, quer falar, Esther? Pastor depois também quer falar? Eu queria só agradecer por estar com vocês e pedir licença, vou precisar me retirar, tá? Obrigada. Um beijo. Gostei muito, tá, Marisa? Nada, obrigada, senhora. Um prazer estar aqui com vocês. Pastor Leônidas, que o senhor fez um sinal aí, quer falar alguma coisa? Apesar que Deus abençoe ela, que falou, foi muito bem. Graças a Deus tem sido muito bom. Todos esses pontos que a Denise, chega o telefone para perto dele, porque a voz deu umas sumidas. Apenas quero agradecer a Deus por mais uma boa aula. Foi tudo muito bom. Que Deus continue a nossa irmã. E com as demais aulas que você tem aqui, graças a Deus, foi muito bom. Amém, graças a Deus. Mais alguma irmã gostaria de falar alguma coisa? Não? Então nós vamos encerrar. Marisa, muito obrigada. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, o seu ministério, à frente, né, da administração da Escola Dominical da Igreja de Brás de Pina. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por compartilhar tudo aquilo que você tem experienciado ao longo desses anos. E que Deus te acrescente mais e mais sabedoria, mais entendimento, para você continuar multiplicando aquilo que Ele tem compartilhado no seu coração. Muito obrigada.
Amém. Eu que agradeço, Elaine, esse privilégio, né? A gente sempre fica com borboletas no estômago, e aí eu posso contar agora, né? Que eu estava esperando o link ontem, gente. Eu me preparei todinha para ontem. Né? A ansiedade foi tanta. A gente fica, né? Porque é muita responsabilidade, né? Eu entendo assim, que é muita responsabilidade, principalmente quando a gente. Qualquer treinamento mas quando a gente fala para servos de Deus, a responsabilidade ela é triplicada, né? Então, eu quero agradecer o carinho e a atenção e o privilégio. Vou pedir a Soninha que aperte seu nariz novamente para nós terminarmos a nossa reunião, agradecendo a Deus por mais esses momentos que nós passamos aqui. Sônia Almeida. Foi. Ele hoje está bonzinho, Elaine. Que bom. Hoje ele não adquiriu vida própria, que o telefone de Sônia tem vida própria, sabe? Ele fala quando ele quer, ele deixa ela falar quando ele quer, uma coisa séria. Exatamente, ele hoje está bem. Tá bom, vamos orar então. Senhor, nós agradecemos esta tarde, ó Deus, quando passamos esses momentos aqui, aprendendo, Pai, aprendendo, Senhor, sobre as questões, Senhor, da aprendizagem, de como, Senhor, ajudar que as coisas fluam melhor, Senhor, para aqueles que nos ouvem, ó Pai. Muito obrigada pela vida da Marisa, porque tu, Senhor, nos fizeste hoje estar com ela. Obrigada, Senhor, pelo ensinamento que ela passou. Obrigada pela vida de Elaine, Senhor, por nossos irmãos ali de Vista Alegre, todos que estão reunidos nessa sala, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque assim nós podemos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais e desenvolver melhor o dom que tu deste a cada um de nós. Abençoa-nos no restante da tarde, cuide de cada família, abençoa os enfermos, Senhor, abençoa também, ó Pai, aqueles que estão enlutados, que tua boa mão, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, cuidando, Senhor, fortificando cada servo teu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, até sábado. Sábado nós temos a nossa escola dominical, aqui às 16 horas. O presbítero Sérgio vai continuar com a lição. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, estamos no capítulo 2, e ele vai dar continuidade à lição no próximo sábado, tá bom? Denise, tem mais alguma lembrança? Ok. Gente, muito obrigada, tá, irmãos? Então, até sábado. Tchau, tchau.